E no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre um assunto que tem gerado dúvida em muitas pessoas hoje, ainda mais com o cenário que a gente vive no Brasil. A gente vai falar do real impacto que tem as mudanças políticas e econômicas que a gente tem no Brasil hoje, sem terrorismo e direto ao ponto. E hoje, nós estamos aqui com o Felipe de novo. Fala galera, muito boa tarde, tudo bem? Estamos aqui nessa parceria incrível e não pode faltar a nossa roteirista Andresa também com a gente. Isso aí. É isso mesmo, pessoal. A gente está com um assunto bem interessante hoje. E vamos começar, né? É fato que o Brasil está passando por mudanças políticas e econômicas importantes. Todo dia a gente escuta falar em juros, inflação, decisões do Banco Central e cenário político. Mas a pergunta que realmente importa é: o que disso tudo realmente muda no seu bolso e na decisão de investir em um imóvel hoje? Bacana, isso é muito importante. Hoje a gente precisa separar duas coisas simples, as notícias dos barulhos. Quando você liga a televisão de noite que vai assistir o jornal, você vai escutar muitas coisas sobre a economia do Brasil. Mas não significa que tudo que você escutar vai ter um impacto direto para você no seu bolso. Hoje, nesse vídeo, a gente vai trazer exatamente a explicação de como é que funciona tudo isso para você, como todo esse cenário pode ter um impacto ou não para você que está buscando aí, ou está na dúvida entre fazer o seu financiamento de imóvel ainda em 2025. Aproveita e fala para a galera como que está essa situação econômica, no Brasil hoje em relação à taxa de juros, que muita gente está preocupada. Ótimo. Hoje a gente vive um cenário de taxa recorde. A gente está aí com 15% da taxa Selic, que o Banco Central ele usa a taxa Selic como um controlador ali da inflação, que também está no seu nível bem elevado. E nesse cenário de taxa elevada, o que acontece? Os créditos pessoais eles tendem a ficar mais caros no curto prazo. Então fica um pouco mais caro de você conseguir um crédito. Então financiamento pessoal e financiamento no geral tende a ficar mais caro nesse curto prazo. Então tudo fica mais caro, né, Felipe? Algumas coisas sim, tende a ficar mais caro. Até porque essa taxa ela é exatamente para isso, para estar regulando os preços em alguns mercados. Mas o que muita gente confunde é que o mercado imobiliário ele não se baseia 100% na taxa Selic. E por que a Selic ainda não abaixou? Geralmente a Selic ela tende a analisar o comportamento da inflação. Então quando a inflação ela de fato cai e estabiliza, ela tende após isso estar reagindo e abaixando. Ou seja, ela não tem uma redução repentina, porque isso faria com que o preço dos imóveis seriam elevados de forma mais rápida. Então, assim como a queda ela é gradativa, o preço do mercado, o mercado imobiliário também, ele reage de forma gradativa. E existe alguma previsão para estar baixando essa Selic? Isso sim. A gente está falando aí que em 2026, agora, já no início desse primeiro trimestre, a gente está com expectativa já de começar a ter essa queda gradual na taxa Selic. E o que isso significa? Quando você tem a taxa Selic abaixando, automaticamente acontece o inverso do que eu acabei de falar. O crédito ele começa a ficar mais fácil. Então a gente tem mais pessoas tendo acesso ao financiamento imobiliário, por exemplo. Então você vai ter uma concorrência maior, fazendo com que os imóveis no geral, nesse curto prazo, tendam a valorizar mais. E é aquela coisa, hoje você fazer um financiamento imobiliário ainda é a melhor forma de você começar a construir seu patrimônio, mesmo a gente com esse cenário de taxa a 15%. Porque você vai ter essa previsão, digamos, você comprou agora seu imóvel com 15%, ano que vem cá, então seu imóvel vai valorizar ainda mais, porque a demanda vai ser maior. E é aquela coisa também, você decidir se vai fazer o seu financiamento imobiliário em 2025, agora em dezembro ainda, baseado na taxa Selic, é como se você estivesse olhando a previsão do tempo de amanhã, só que olhando como é que vai estar lá o tempo nos Estados Unidos. Não faz muito sentido. É, bem interessante essa analogia. E olha só que coisa interessante, Alex. Você está falando que tem previsibilidade da taxa Selic cair ano que vem, no próximo trimestre. Já no primeiro trimestre, exatamente. Já no primeiro trimestre. Ou seja, a inflação ela está caindo em 2025. Para a Selic se alterar no próximo trimestre. Ou seja, há um tempo e há uma gradatividade até isso ser de fato alterado. Exatamente. Até porque isso é como funciona o mercado. Porque uma taxa ela regula vários mercados.
Então, cada mercado tem seu tempo. Por isso que você não precisa se desesperar agora, porque está alta, mas também ficar aguardando muito tempo pode sair mais caro. E é aquela coisa também, se você pensar estrategicamente, você fazer o financiamento hoje com a taxa 15 é até estratégico. Porque quando a taxa começar a baixar, o seu imóvel vai tender a valorizar mais rápido ainda do que ele valorizaria se ela se mantesse em 15 durante o ano que vem todinho. É verdade. Toda vez que a Selic sobe, parece que ninguém mais pode comprar imóvel. Isso é verdade ou é mais medo do que realidade? Então, sobre esse ponto, é muito mais medo do que realidade. Porque a taxa Selic, ela é uma taxa que corrige muitas coisas a curto prazo. E você mensurar a compra de um imóvel no curto prazo, você está usando o termômetro errado. Então, basicamente, a Selic ela vai corrigir cartões de crédito, financiamentos pessoais, vai corrigir esses tipos de financiamentos. E não é utilizado como base no período de longo prazo, por exemplo, de um financiamento imobiliário, que vai estar utilizando como prazo 10, 20, 30, até 35 anos. E isso a taxa Selic ela pode variar bastante. Então é errado você utilizar a Selic como prazo. Em relação a imóveis, tem taxas muito mais importantes e taxas que realmente são utilizadas como base, como a taxa TR e como o IPCA, que normalmente são indexadores de financiamentos imobiliários. E ser um indexador, como a taxa TR, ela é uma taxa que corrige o financiamento, não uma taxa que pune o financiamento. Então a gente tem muito essa visão de estar utilizando a taxa como algo que pune, né? Que está punindo ali quem está comprando, quando na verdade não, ela está corrigindo. Ou seja, é muito mais fácil você entender essa correção como algo que regula o mercado, como quando regula para mais e valoriza o teu imóvel que já está pronto, você gosta, né? E quando corrige algo que necessariamente precisa para não sair dos trilhos no geral, também é algo que vai te favorecer em algum determinado momento. Exatamente. Então a Selic ela não manda no jogo ali do... Não, ela não manda no jogo, né? no imobiliário. Não, definitivamente ela não vai ser o divisor de águas, tá? Então, para você utilizar como base, a gente vai ver ali a taxa TR, que ela vai ser uma taxa para estar ajustando o saldo devedor, tá reajustando esses financiamentos imobiliários. Já o IPCA, se você for realizar essa opção atrelada ao IPCA, é muito mais uma taxa que vai ajustar o custo de vida, tá bom? A longo prazo. Então várias coisas mudam, várias cidades mudam. Então o IPCA está ali ajustando a qualidade de vida, né? Basicamente é isso. E a TR está ajustando o teu contrato de financiamento, tá bom? Porque o teu imóvel ele também está aumentando de valor. Então logicamente aquele saldo ele não pode ficar 100% congelado. Então ele vai ser ajustado, corrigido. Então o que realmente manda no financiamento imobiliário, já que não é a Selic? Então, o que realmente manda é a taxa TR, é o IPCA, porque em alguma das ambas partes, por um exemplo, aqui no escritório a gente tem imóveis que você financiando, financiamento imobiliário, ele vai ser o financiamento corrigido pela TR e, por um exemplo, uma hipótese de você parcelar a sua entrada, que no caso é o que o banco não consegue financiar, ele entra o IPCA. Ou seja, é uma correção de custo de vida, tá? Tá atrelado a esses custos de vida que normalmente tem a longo prazo. Basicamente, a maioria dos financiamentos é corrigidos pela TR. Já o IPCA, ele vai acompanhar a inflação real, ou seja, ele vai acompanhar basicamente o seu custo de vida. Ou seja, famílias se mudam, cidades evoluem, muitas coisas mudam. E isso é ruim? Também não. Isso é previsibilidade. A taxa da inflação ela tem previsibilidade tanto do governo quanto do Banco Central e é emitida mês após mês. Lembrando que a compra de um imóvel ela não é um impulso, mas sim é algo planejado. Ou seja, tanto a TR quanto o IPCA são dados que você consegue acompanhar historicamente, ou seja, e até futuramente, de acordo com o planejamento do governo. Ou seja, você consegue estar calculando e dando estimativas. Assim, você se planeja e verifica se
é o momento ideal de você realizar esse investimento ou não. Lembrando que a compra, novamente, ela é planejada, ela não é feita por impulso. Por isso, esses dados são importantes eles serem esclarecidos como dados que corrigem e acompanham o custo de vida. Não algo que vai te punir e vai ser um malefício contra a compra do teu imóvel, pois sempre vai ter correção e sempre você vai ter um custo de vida com inflação alta ou com inflação baixa. Isso é normal do mercado e já acontece há anos. Então a Selic assusta, mas não conta a história inteira, né? Se não é a Selic, o que realmente manda no financiamento imobiliário? Bom, a Selic em si, ela é muito comum, né? Como a gente falou, ela regula a taxa de inflação que a gente tem no Brasil. Mas, no caso do financiamento, a gente vai ter aqui a taxa referencial. É a TR. Ela é responsável por apenas manter tudo no lugar. É aquele ajuste fino que mantém o trilho nos eixos. É o que faz com que os contratos de médio e longo prazo sejam corrigidos, né, mês após mês e ano após ano. E basicamente, aonde você encontra essa taxa? Se no motivo, né, no ato de assinatura, no ato de compra do imóvel, aonde que ela vai estar, se não é a Selic que regula o meu imóvel? Basicamente, ela tem que estar no teu contrato, a taxa de correção, que é TR, ou ela vai estar no seu contrato de financiamento. Com certeza, na simulação, ele já mostra que é pela TR que vai corrigir ali tanto os seus juros de obra no período de obra, ou o saldo devedor, que é o saldo que você vai faltar a quitar durante aquele prazo de financiamento que você pegou com o banco. E, Felipe, aonde, né, que o pessoal pergunta bastante, aonde que eu identifico, onde que eu vejo essa taxa, onde eu vejo se ela está além do normal ou abaixo do normal? Basicamente, o Banco Central ele disponibiliza esses dados, né? E também no Google. Se você jogar aí TR, ele vai te dar a porcentagem da TR. Geralmente, ela fica estável e há o mínimo possível de correção quando ela está bem próxima de zero. Então, para resumir de forma prática, TR ajusta o que ainda falta pagar, IPCA ajusta conforme o custo de vida, Selic não aparece no contrato do imóvel. Exato. A gente explicou onde a TR aparece. Agora vamos colocar um número nisso, porque é aqui que muita gente cria medo sem necessidade. Isso mesmo. Hoje, a TR está muito baixa, próxima de zero. Então você não vai sentir, né, esse reajuste no seu financiamento de forma alguma. Então vamos usar um exemplo bem simples. Digamos que você está adquirindo um imóvel, né, no valor de 300 mil. E aí o banco ele vai e te empresta esse valor de 300 mil. A TR, estando a um exemplo 0,1%, ela vai corrigir no total do ano um valor ali de R$300, o que mensalmente daria uma média de R$25 por mês. Então a diferença é praticamente nula, você não sente essa diferença. Não é como muitas pessoas pensam, que o financiamento vai sair de 300 para 1 milhão. Eu já ouvi casos desses. Teve um cliente mesmo que eu estava conversando esses dias, que ela falou que não ia comprar em 2025 porque os juros estavam muito altos e ela fez uma simulação, que eu não sei com quem foi, que um imóvel de 350 mil no final ia sair por 980. Então assim, não faz muito sentido, né? Esses números, essas taxas, se não explicadas da forma correta, mais te atrapalham nesse processo de aquisição do seu imóvel do que te ajudam. Então a TR não é um vilão, né? Não. Aqui, como a gente pode ver, né, e reforçar, a TR ela não é um vilão. E assim, o vilão mesmo, quando a gente entende esse parâmetro todo, não é a TR, não é a Selic, é mesmo você comprar sem entender, certo? Aqui a gente pode ver que uma correção, como o exemplo que o Charles deu, de 30, 20 reais por mês, não chega nem perto que a valorização desse imóvel ou que o preço final dele pode chegar quando a Selic abaixar, por exemplo. Quando regularmente e gradativamente os imóveis acabam se valorizando mais a partir do momento que o crédito fica mais acessível por conta de uma taxa mais baixa. E nesse vídeo foi muito autoexplicativo, tanto pela minha parte quanto a parte do Charles, que um vilão mesmo é você comprar no emocional e não comprar através de um planejamento, né? E a decisão deixa de ser muito mais impulsiva e passa a ser algo mais estratégico. E assim você não perde grandes oportunidades por medo
Exatamente. ou por ditado popular, né? Que assusta bastante. Eu vou falar para você, assusta mesmo. Mas quando você adentra dentro da informação e adentra também dentro do que pode estar influenciando na tua escolha ou não, você vê que é algo bem irrisório e que você pode estar totalmente no controle de uma taxa de 20, 30 reais, em vez de um aumento que a gente já viu aqui, de pular de um mês para outro, de um imóvel de 5, 10 mil reais. Entende? Mas você tem ali um planejamento que você pode seguir e está tirando benefício disso. Exatamente. E resumindo, né? Até pegando o gancho no que foi dito, eu até acredito que o verdadeiro vilão mesmo é a falta de informação e a falta de buscar informação também. Né? Por isso que a gente está fazendo, né, esses vídeos, trazendo esses conteúdos para que consiga explicar para vocês como funciona tudo, tirar as dúvidas e mostrar que de fato é um processo muito simples quando feito de forma estratégica e com uma assessoria, né, bem prestada. Exatamente. E até nos piores cenários, como a Selic agora com 15%, o mercado imobiliário está aí. Exatamente. Intacto, né? Até nos piores cenários a gente está com o mercado. É sem dúvidas que o imóvel é algo seguro. Porque a Selic está alta. A inflação pode estar ali alta também. Só que quem vai segurar o valor do teu dinheiro? O imóvel. Se agora a inflação está alta, você aplicar esse dinheiro no imóvel, quando os juros abaixar, o imóvel vai, ou seja, o teu dinheiro ele vai valorizar. E tu vai estar aplicando ele na alta de juros ali em algo que vai manter ele vivo, basicamente, né? E para ajudar a galera, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do Banco Central, onde você consegue verificar essa taxa, o nome das taxas que nós citamos aqui embaixo, uma autoexplicação delas também, para você ter um estudo mais aprofundado do assunto. E a gente pode ajudar de mais alguma forma? Acho que... Agora, né? na verdade, até antes disso, além de mais do que a gente pode ajudar, vamos pedir para eles ajudarem a gente também. É verdade. Agora, se inscreva no canal depois aí, de uma ajuda dessa, compartilha, comenta aqui, deixa na aba de comentários se o que a gente passou para você tirou as suas dúvidas ou se tem mais alguma coisa que a gente deixou de explicar que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Então, compartilha, segue nas redes sociais, segue o perfil da Next também no Instagram. Todos os links você vai ver aqui na descrição, depois no final do vídeo. E marca aquele amigo lá que tá com medo dessa taxa. Que da Selic. Da Selic, que toda hora ele fala, não, vou esperar a Selic abaixar para comprar o seu imóvel. Manda esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai repensar 1, 2 ou até 3 vezes antes de falar Selic de novo na hora de comprar o imóvel, né? Falou, galera. Até a próxima.